Olá, povo de Deus! Tudo bem com vocês, queridos? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jeová para sempre. Louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo. Eis-me aqui mais uma vez para trazer a santa e poderosa palavra de Deus para todos vocês. Viu? Para mim é motivo de muita alegria. Louvado seja Deus. A minha alma fica jubilando de alegria, fica vibrando, porque eu estou trazendo a palavra de Deus para vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, louvado seja Deus, ela perdoa o mais vil pecador, ela salva, ela liberta, ela cura, ela abençoa, ela transforma. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor dos exércitos para todos sempre. Glória a Deus. Antes de iniciar, louvado seja Deus, a mensagem, louvado seja o nome de Jesus, eu quero mandar a paz do Senhor Jesus para todos os nossos amados e queridos irmãos, louvado seja Deus, que irão assistir este vídeo, louvado seja o nome de Jesus, que Deus abençoe a vocês poderosamente, tá certo? Eu não sei os seus nomes, mas o Senhor Deus sabe. Louvado seja Deus, e a palavra dele diz, louvado seja Deus, que os olhos dele contemplam os fiéis da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu quero mandar a paz do Senhor para aqueles que eu conheço, né? Louvado seja Deus, e que eu sei os seus nomes. Louvado seja o nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo para, louvado seja Deus, a minha esposa, a nossa diaconisa Osana Costa. A paz do Senhor Jesus para a irmã Sara, nosso irmão Israel, nosso irmão Gabriel, Lucas, louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo para o nosso diácono Sansão, o meu filho, e a sua esposa Mariana, ali no Eitel Santiago. A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, para a nossa diaconisa Aparecida. Louvado seja Deus, e também a sua irmã Odineide, a nossa auxiliadora, e a paz do Senhor para o irmão Nilson e toda a sua família. A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, para o nosso irmão Francimar e a sua esposa, louvado seja Deus. A paz do Senhor para o nosso irmão Neto, ali no Alto da Boa Vista, e também, louvado seja Deus, para a sua esposa, nossa irmã Lena, né? Louvado seja Deus. A paz do Senhor, louvado seja Deus, para o nosso pastor Gil Vanderlei, ali em Tibiri, e a sua esposa Eliane. A paz do Senhor Jesus Cristo para a irmã Cibele, nosso irmão Max, nossa irmã Marcele e toda a sua família. A paz do Senhor, louvado seja Deus, para o nosso pastor Damião Costa, ali em Mangabeira 8. E também a paz do Senhor para a esposa dele, a nossa irmã Marilene. A paz do Senhor para a irmã Esté, a paz do Senhor para o irmão Irã e a nossa irmã Giovana. Bendito seja Deus, glória a Jesus, né? Bendito seja o nome do Senhor dos exércitos. Glória a Deus para todos sempre. Bendito e exaltado seja Deus. A paz do Senhor para o nosso irmão Donato, ali do Acessório Eustáquio, e também a sua esposa. Bendito seja o Senhor Jeová. Eu quero ler aqui a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 18 e o versículo 4, louvado seja Deus, que diz a seguinte palavra, louvado seja Deus: a alma que pecar, essa morrerá. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre, né? Louvado seja Deus. O pecado, ele é terrível, viu? Louvado seja Deus. Ele louvado seja Deus, não faz o bem a ninguém. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Inclusive, eu tenho até um hino, um dos meus hinos, que fala sobre o pecado. Louvado seja Deus. Vou dar só uma palhinha para vocês, tá certo? Ele diz assim: o pecado é terrível e para a morte leva. A primeira a pecar foi a nossa irmã Eva. Depois Adão pecou, caindo em tentação, mas o anjo expulsou. Louvado seja Deus. E perderam a comunhão. Tá vendo? O pecado é terrível. Pois bem, glória a Jesus. Primeiro,
antes de explicar este versículo maravilhoso que eu acabei de ler, eu quero, antes de explicar ele, eu quero explicar para vocês, louvado seja Deus, sobre a palavra alma. Louvado seja Deus. Por quê? Louvado seja o nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento, tá certo? Então, nós precisamos ter conhecimento das Escrituras Sagradas. Pois bem, o vocábulo alma, louvado seja Deus, no hebraico, que é a linguagem do Velho Testamento, louvado seja Deus, o vocábulo para a palavra alma, louvado seja Deus, no hebraico é nipesh, nipesh. E essa palavra, louvado seja Deus, ela tem mais de 500 vezes no Velho Testamento, a palavra alma. Somente no Velho Testamento existe mais de 500 vezes a palavra alma. Louvado seja o nome de Jesus. Já no grego, que é a linguagem do Novo Testamento, né? O Novo Testamento foi escrito no grego, louvado seja Deus, existe mais de 30 vezes a palavra alma. Bendito seja o nome de Jesus. E a palavra alma, louvado seja Deus, ela quer dizer substância incorpórea. A palavra alma quer dizer substância incorpórea, quer dizer invisível, a alma não se vê, louvado seja Deus, e também, louvado seja Deus, a palavra alma ela quer dizer imaterial. Ela não é matéria. O corpo é matéria. A alma não. A alma é imaterial. Louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, eu vou repetir, louvado seja Deus, o versículo que eu li. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. A alma que pecar, essa morrerá. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Os judeus, eles acreditavam que sempre que uma pessoa ela nascia com deficiência física, louvado seja Deus, era por causa do pecado praticado por seus pais. Louvado seja Deus. Os judeus, eles acreditavam dessa maneira. Louvado seja o nome de Jesus, né? Bendito seja Deus. Glória a Deus. Inclusive, hoje em dia, né, já se passaram mais de 3.000 anos de lá para cá, de Ezequiel para cá, já se passaram mais de 3.000 anos, e a história é a mesma. Hoje em dia, muita gente acredita também que o motivo, a maneira deles estarem sofrendo, louvado seja Deus, é por causa dos seus pais, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Um exemplo, se alguém é viciado, louvado seja Deus, e os seus pais foram viciados ou são viciados, eles culpam os seus pais, louvado seja Deus. Em certo sentido, está certo, né? Mas a pessoa não é obrigada a seguir o mau exemplo dos pais, louvado seja Deus. Se a pessoa é pobre, por exemplo, não tem o necessário, bota a culpa nos pais também, louvado seja Deus, que foram pobres ou são pobres, nunca tiveram nada e louvado seja Deus. E por isso que eles são pobres também, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas não é nada disso. A culpa está na própria pessoa. O próprio Deus, ele diz na sua santa palavra, de que se queixa o homem sobre a terra? De que? De que ele se queixa? Cada um que bota a sua culpa no outro, né? Que bota a sua queixa no outro. Louvado seja Deus. Como Adão, por exemplo, botou a culpa em Eva. Ele desobedeceu a palavra de Deus e, quando foi na hora da cobrança, ele disse a Deus, foi a mulher que o Senhor me deu como companheira. Louvado seja Deus. Ela me deu do fruto e eu comi. Quer dizer, mas Eva obrigou Adão a comer. Louvado seja Deus, o fruto proibido. Ele comeu porque quis, ele tinha um livre-arbítrio. Então, hoje em dia é a mesma coisa, cada um que bote a culpa no outro. E Deus disse, de que se queixa o homem sobre a terra? Queixe-se, ele mesmo respondeu, queixe-se cada um do seu próprio pecado. Louvado seja Deus. Ou seja, a pessoa está colhendo, louvado seja Deus, os frutos daquilo que plantou.
Então os judeus tinham esse pensamento, eles acreditavam dessa maneira. Louvado seja o nome de Jesus. Mas Deus, sabendo disso, louvado seja Deus, ele usou o profeta, bendito seja Deus, ele usou o profeta Jeremias, bendito seja Deus, para dizer o seguinte, louvado seja Deus. Está lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 29. Deus usou o profeta Jeremias para dizer que não, senhor, o motivo, louvado seja Deus, não era esse. As pessoas estavam sofrendo e a culpa do sofrimento era o erro dos pais, não. Então o Senhor Deus disse, usou o profeta Jeremias dizendo, naqueles dias nunca mais dirão, tá vendo? Naqueles dias nunca mais dirão, louvado seja Deus. Os pais comeram uvas verdes, mas foram, louvado seja Deus, os dentes dos filhos que se embotaram. Então veja que o Senhor Deus corrigiu. O Senhor Deus disse, não, nada disso. Louvado seja Deus. Já que os judeus acreditavam dessa maneira, que, louvado seja Deus, uma pessoa que nascia deficiente física estava sofrendo por causa dos pecados dos seus pais, aí Deus, sabendo disso, usou o profeta Jeremias e disse isso, não, louvado seja Deus. Naqueles dias nunca mais dirão. Vocês nunca mais digam isso. Nunca mais. Que o motivo do sofrimento de vocês são o erro de seus pais. Então Deus disse, louvado seja Deus, naqueles dias nunca mais dirão, louvado seja Deus. Os pais comeram uvas verdes, mas foram, louvado seja Deus. Naqueles dias nunca mais dirão. Os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. O que é essa palavra embotaram? Quer dizer que se tornaram ásperos. Louvado seja Deus. Então, o Senhor Deus disse logo ao profeta, diga a eles que nunca mais eles digam isso. Eles estão enganados a respeito do sofrimento deles. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Inclusive, o profeta Oséias, lá no capítulo 4, no versículo 6, louvado seja Deus, o profeta Oséias, ele estava vendo o povo de Deus sofrendo e ele não sabia o motivo. Louvado seja Deus. Não sabia o motivo, o povo estava, louvado seja Deus, indo ao templo, o povo estava, louvado seja Deus, se consagrando, o povo estava buscando a Deus em oração, o povo estava louvando a Deus, adorando a Deus. E por que estavam sofrendo? Louvado seja Deus, se não estavam em pecado. Louvado seja Deus. Então, Deus falou, o profeta Oséias procurou Deus em oração e disse, Senhor, por que o seu povo está sofrendo? Eu não estou entendendo. Então Deus disse ao profeta Oséias, lá no capítulo 4, versículo 6, Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Louvado seja Deus. Então, não é outro motivo, louvado seja Deus, do povo de Deus estar sofrendo, a não ser falta de conhecimento. Louvado seja Deus. Se passaram mais de 3.000 anos, louvado seja Deus, ainda hoje é a mesma história. O povo, muita gente, muito povo de Deus sofrendo. Louvado seja Deus. Sofrendo. Não tem uma casa para morar. Louvado seja Deus. Chega o dia de fazer as suas feiras para os seus filhos. Não tem condições de fazer a feira. Chega o dia de pagar suas dívidas. Não tem condições. Louvado seja Deus. Chega o dia de pagar o aluguel. Não tem condições de pagar o aluguel. Acaba o gás. Louvado seja Deus. Não tem o dinheiro para comprar o gás. Tem que comprar fiado. Pagando R$10 a mais. Louvado seja Deus. No cartão. Louvado seja Deus. E daí por diante. Louvado seja Deus. Chega final de ano. Não tem condições. O pai de família não tem condições de comprar uma roupa nova para os seus filhos. Para a sua esposa. Louvado seja Deus. A história é a mesma. Louvado seja Deus. Muitos estão desempregados. Muitos estão enfermos. Muitos estão doentes. Louvado seja Deus. E achando que é Deus provando a sua fé. E achando que estão sofrendo para Deus ser glorificado. Nada disso. Aí Deus disse a Oséias, o meu povo está sofrendo por falta de conhecimento. Louvado seja Deus. Então, por isso que é bom eu e você, nós, examinarmos as Escrituras. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, examinai as Escrituras. Ele não mandou ninguém ler as Escrituras. Ninguém. Ele mandou examinar.
Ler é uma coisa, examinar é outra. Ele disse, examinar as Escrituras, que são elas, as Escrituras, que testificam de mim, quer dizer, que falam a meu respeito. Louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus. Deus disse isso através do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 29. Aí no versículo 30, o Senhor Deus explicou, ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade. E de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Quer dizer, todo homem no sentido genérico, né? Homem aqui não é só no sentido masculino, não. Homem no sentido genérico. Toda pessoa que comer uvas verdes, os seus dentes embotarão, louvado a Deus. Os seus dentes ficarão ásperos, louvado a Deus. Quer dizer, vai colher o que plantou. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória, né? Louvado seja Deus. E até mesmo os discípulos de Jesus Cristo, até mesmo os discípulos de Jesus, eles pensavam também, louvado seja Deus, dessa mesma maneira. Os discípulos de Jesus, eles eram judeus, com exceção de Judas, louvado seja Deus, os discípulos de Jesus eram judeus, e os discípulos de Jesus pensavam dessa mesma maneira. Foram passando com Jesus e viram um cego de nascença, louvado seja Deus, e perguntaram a Jesus, mestre, quem pecou, mestre? Por favor, nos diga, quem pecou? Louvado seja Deus. Foi este homem ou foi os pais dele para que ele nascesse cego? Está vendo? Louvado seja Deus. Até os discípulos de Jesus tinham esse pensamento. Louvado seja Deus. Se passaram 2000 anos de Jesus Cristo para cá e a história é a mesma. O povo continua pensando que os seus sofrimentos são por causa, louvado seja Deus, dos erros de seus pais, enquanto não é. É o seu próprio erro, louvado seja Deus. Estão colhendo os seus frutos. Bendito seja o nome de Jesus. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, o Senhor Deus diz, louvado seja Deus, quem vive pecando é que será castigado com a morte. Está vendo? Quem vive pecando, a pessoa que vive na prática do pecado, é que será castigado. Não será abençoado. Quem vive na prática do pecado não é abençoado, é castigado. E será castigado com a morte. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será castigado com a morte. Louvado seja Deus. Você pode perguntar, mas pastor, e por que o ímpio vive no pecado e não morreram, estão vivos? Louvado seja Deus. Mas você tem que lembrar que existem 3 tipos de morte, não existe só uma. Existe a morte física, que é o corpo quando baixa a sepultura. Existe a morte espiritual, que é a separação do homem para Deus. Quem vive na prática do pecado vive morto para Deus, vive separado. E a morte eterna, louvado seja Deus. Então, no caso aqui, louvado seja Deus, a alma que pecar, essa morrerá, louvado seja Deus. A morte espiritual, a pessoa está separada de Deus. Pode clamar, Deus não ouve, não atende não, enquanto não se arrepender de seus pecados. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o Senhor Deus diz, repito, Ezequiel 18, 20, quem vive pecando é que será castigado com a morte. O filho não levará as consequências dos pecados dos pais, e os pais não levará a culpa dos filhos. Agora veja o que diz o restante do versículo. O justo será recompensado pela sua justiça. O justo será recompensado pela sua justiça. Talvez você diga, mas pastor, mas não existe ninguém justo. A Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu um só justo. Exatamente, eu também conheço esse versículo. Mas observe que a palavra Deus olhou e não viu. A palavra não viu está no verbo passado. Depois ele olhou e viu Noé, viu Enoque, viu Jó, louvado seja Deus, e outros. E foi se multiplicando através de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Quem são as pessoas justas? São aquelas pessoas que se arrependeram dos seus pecados, aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor de suas vidas e praticam a justiça. Essas pessoas são justas. Louvado seja Deus. Muito embora muitos cristãos não acreditam nisso, né?
Louvado seja Deus, é problema deles. Eles acreditam do lado negativo. Eles acreditam que a pessoa que mente é mentiroso. E eles estão certos. Eles acreditam que a pessoa que rouba é ladrão. E eles estão certos. Eles acreditam que a pessoa que mata é um assassino. E eles estão certos. Agora, eles acreditam só do lado negativo. Agora, do lado positivo, que diz que o que pratica a justiça é justo, ele não acredita. Louvado seja Deus. Aí onde está, né? Bendito seja o nome do Senhor. Então o Senhor Deus disse: o justo será recompensado pela sua justiça. E o perverso, louvado seja Deus, a palavra perverso aqui é ímpio. Pronto. E o ímpio será castigado pelos seus pecados. Quando se fala a palavra ímpio, muitos cristãos pensam no povo lá fora, no pecador lá fora, que estão na prática do pecado. Exatamente, eles são ímpios. Mas eu quero explicar para você, ou para vocês, que dentro das igrejas existem muitas pessoas ímpias, mesmo estando dentro das igrejas evangélicas. Por quê? Porque a palavra ímpio, ela vem da palavra impiedade. E a palavra impiedade quer dizer desrespeito pelas coisas sagradas, pelas coisas santas. Então, quando eu ou você ou qualquer um não respeita a palavra de Deus, que é santa, que é sagrada, nós somos ímpios. Quando é que eu não respeito? Quando eu não obedeço. Quando ela diz, não faça isso, e eu faço. Quando ela diz, faça, e eu não faço. Eu estou sendo ímpia, mesmo que eu esteja dentro dessa igreja, ou da igreja. Então, o versículo sagrado diz, o ímpio será castigado pelos seus pecados. Está vendo? Ou seja, a pessoa colhe o que planta. Bendito seja o nome de Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando os discípulos perguntaram a Jesus, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu dizendo, nem ele pecou, nem seus pais. Ué, Jesus se enganou-se? Não, Jesus não se engana. Quem se engana é eu e você, Jesus não. Jesus mentiu? Nunca mentiu. Nunca saiu uma palavra sequer mentirosa dos lábios de Jesus Cristo. Quem mente é eu e você, que não deveria mentir também, louvado seja Deus. Mas Jesus não. E como ele disse que nem os pais, nem o cego pecou e nem os pais do cego. Se lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz, todos pecaram. E como é que nem o cego pecou e nem o pai dele? Jesus se enganou? Não. Jesus está dizendo que nem ele pecou e nem os pais deles pecaram para que ele nascesse cego. Jesus estava dizendo que o motivo, a razão dele ter nascido cego, não foi pecado dele, nem dos pais dele. Primeiro, como que ele iria pecar antes de nascer? Foi o que os discípulos perguntaram. Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Como que o cego ia pecar antes de nascer? Já estavam enganados nesse respeito, né? Louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, então, em Romanos 6,23, louvado seja Deus, em Romanos 6,23, eu citei Romanos 3,23, que diz, todos pecaram, louvado seja Deus, e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, destituído é separado, estão separados da glória de Deus. Mas Romanos 6,23 diz, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Para você ver, para eu ver, para nós ver o quanto o pecado é terrível. Não compensa pecar. Não compensa. O que é pecar, pastor? Eu vou explicar para você. Pecar, a palavra pecar significa errar o alvo. Deus não fez eu e você para pecar. Deus fez nós para viver em comunhão com Ele. Quando nós pecamos, ao invés de nós obedecer a palavra dele, nós erramos o alvo. Pecar significa isso, errar o alvo. Então o Senhor Deus diz, o salário do pecado é a morte. E como os pecadores estão pecando e estão vivos? É a morte espiritual. Eles estão separados de Deus. Eles acham que são filhos de Deus, eles acham que Deus é o pai deles,
louvado seja Deus, eles acham que quando eles oram, rezam, Deus está ouvindo, as suas preces está atendendo, não vai ser fiada. Enquanto não se arrependerem, não será ouvido, porque o pecado ele cria uma barreira que causa separação entre o ser humano e Deus. Então o Senhor Deus diz, o salário do pecado é a morte. Mas o que é? Eu já expliquei o pecado, né? O pecado é Raul. Mas o que é o salário? Porque o versículo sagrado diz, ó, o salário do pecado é a morte. O que é o salário? O salário é o que se ganha por ter feito algo. E isso é justo, né? Então, o salário é isso. O salário é algo que a pessoa ganha por ter feito algo. Você trabalhou, você vai ganhar, louvado seja Deus, pelo seu trabalho que você fez. Isso é justo, né? Se você trabalhar para alguém e a pessoa não pagar, a pessoa não está sendo justa. Então, o salário é isso. Louvado seja Deus. Então, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Mas o versículo sagrado, ainda Romanos 6,23, diz assim, louvado seja Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Enquanto o pecado traz consequências terríveis, enquanto o salário do pecado é a morte, a Bíblia Sagrada diz, mas, quer dizer, ao contrário do pecado, mas o dom gratuito de Deus, o que é dom? Quando se fala dom, muitas pessoas, louvado seja Deus, pensam em, por exemplo, eu sou pintor, aí alguém, já várias pessoas viu eu pintando e disse que eu tenho dom para pintar, louvado seja Deus. Então, quando se fala em dom, muitas pessoas pensam isso. Pensam nisso. Um artista, por exemplo, um cantor, louvado seja Deus, e outro artista, a pessoa acha que é dom. Mas a palavra dom quer dizer dádiva. O que é dádiva? Dádiva é um presente. Por isso que o versículo sagrado diz, mas o dom, a dádiva, o presente de Deus, mas o dom gratuito de Deus, tá vendo? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, como eu já disse, a palavra dom significa presente. Louvado seja Deus. E um presente é algo que não se paga. Quando você dá um presente a alguém, quando você compra um presente para dar a alguém, louvado seja Deus, se naquele presente tiver o preço, você arranca, que é para a pessoa não ver quanto custou. Porque a pessoa não vai pagar por aquele presente. Louvado seja Deus. Se tiver o preço, você arranca. Louvado seja Deus. E se não tiver, louvado seja Deus, você também não coloca o valor. Porque é gratuito. Louvado seja Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Louvado seja Deus. Então, enquanto o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, é algo que não se paga. A vida eterna, ninguém pode pagar pela sua vida eterna. Louvado seja Deus. Não tem dinheiro que pague. Louvado seja Deus. Por que não tem dinheiro que pague? Porque Jesus Cristo já pagou a nossa salvação lá no Calvário. Louvado seja Deus, não precisa pagar mais nada. Louvado seja Deus. Bendito e exaltado seja o nome de Jesus Cristo para todos sempre. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amado ouvinte da palavra de Deus, eu pergunto para vocês, compensa viver na prática do pecado? Não compensa. Não compensa de maneira nenhuma. Louvado seja Deus. Infelizmente, milhares e milhares de pessoas morreram nessa prática horrível, chamada pecado. Louvado seja Deus. E infelizmente estão sofrendo e irão sofrer por toda a eternidade. A morte não avisa quando vem buscar o ser humano. A morte não manda um bilhete. Olha, hoje é 4 de setembro, louvado seja Deus. Amanhã eu vou lhe buscar. Amanhã, dia 5 eu vou lhe buscar. A morte não avisa. Ela vem de surpresa, louvado seja Deus. E se você partir na prática do pecado? Se você partir desta vida em desobediência à palavra de Deus, o que será de você? Pare um pouco para pensar nisso, analise. Não compensa não compensa meia hora, uma hora, um dia de prazer, louvado seja Deus.
com a pessoa que não é o seu cônjuge. Não compensa viver no pecado, morrer no pecado, e muitos morreram, como eu já disse, e sofrer para toda a eternidade. Não compensa não. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz: sede santo, como eu sou santo. E a palavra de Deus ainda diz mais, lá em Hebreus, louvado seja Deus, que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Não adianta. Você pode ser bonzinho, pode dar esmola, pode dar seus bens aos outros, louvado seja Deus. Você pode ser um pregador, pode estar no altar, louvado seja Deus. Você pode ser um pastor da igreja, um obreiro, uma obreira, mas se vive na prática do pecado, você não está enganando a Deus, você está enganando a si mesmo. Louvado seja Deus, porque a Deus ninguém engana. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz, louvado seja Deus, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, louvado seja Deus, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, isso se fará. Não compensa viver na prática do pecado. Se arrependa enquanto é tempo. A palavra de Deus diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, teu Deus, você está ouvindo a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra dele. Não, pastor, eu estou ouvindo a sua voz. Não, você está ouvindo, louvado seja Deus, a minha voz, porque eu estou servindo como um instrumento nas mãos de Deus, louvado seja Deus, para falar a palavra dele. Mas você, na realidade, você está ouvindo a palavra dele. Louvado seja Deus. Sou eu que prego, mas quem fala com você é Deus. É Deus que está falando com você. Louvado seja Deus. E escapa-te por tua vida enquanto é tempo. A Bíblia Sagrada diz, Hebreus 9, 27. Aos homens, quer dizer, às pessoas, está ordenado a morrer em uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Louvado seja Deus. Não compensa viver no pecado. Não compensa de maneira nenhuma. Louvado seja Deus. Porque depois da morte, segue-se ao juízo. Então, pense nisso. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Louvado seja Deus. Se você quiser deixar o link aí para, louvado seja Deus, me ajudar, espalhe essa mensagem, este vídeo para muitas pessoas e Deus vai te recompensar, tá certo? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.